Fala pessoal, professora Thaisa Garrido aqui trazendo para vocês nosso início, início das nossas aulas aí sobre o PNS-PDS, que é a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, e o nosso SUSP lá na Lei 13.675 de 2018. Galera, aqui a gente vai tratar, tá? Na nossa aula aqui, na nossa primeira aula, a gente vai tratar bem do iniciozinho, de como é que vai funcionar, como é que foi a criação, a instituição, e vamos também começar aí a tratar do artigo 4º do PNS-PDS, tá? Então, assim, a gente vai falar sobre a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e o Sistema Único de Segurança Pública, sempre a nível nacional, tá? Mas antes da gente iniciar nossa matéria aqui, eu preciso passar alguns pontos para vocês que são super importantes, tá? É uma matéria que é cobrada na sua literalidade, tá? Então, é necessário que a gente veja aí a lei seca também. Eu preciso que vocês façam a leitura da lei seca. É de suma importância que vocês tenham essa mania, né? Vamos botar assim, esse costume de fazer a leitura da lei seca, porque como é uma lei relativamente pequena, e a prova de vocês, a banca de vocês, né? E outras bancas também que colocam essa matéria no edital, elas gostam muito de Ctrl+C, Ctrl+V, galera. Então não tem muito jeito, a gente precisa pegar essa lei, ler ela como direto, né? Ler ela toda, na sua totalidade, tá? Obviamente que aqui eu vou passar para vocês os pontos mais importantes, que são mais cobrados em prova, mas obviamente a gente também não pode negligenciar o restante da lei. Então a gente vai passar aqui, vou passar aqui para vocês, né, as 5 leis, os 5 artigos mais importantes da lei, e vou pontuar aí durante a nossa matéria, né, durante o nosso curso, outros artigos que são importantes, que são cobrados em prova, tá? Mas eles são bem espaçados, são bem polarizados, mas eu vou trazer aqui para vocês também marcarem aí no caderno de vocês, tá? Então, baixem a lei, de repente façam a impressão dessa lei, porque eu particularmente, para estudar, eu sou muito de memória visual. Então é sempre bom, na hora que vocês forem fazer exercícios de fixação dessa matéria, que vocês tenham ali a leizinha de vocês já grifada com as nossas matérias, né, com a nossa aula, com o que eu trouxe aqui para vocês, né, com a nossa discussão aqui, e sempre faça esses exercícios com essa lei do lado, né, para a gente poder fazer esse depara, ou seja, pegar o que está escrito aqui na lei e jogar na questão, que vocês vão perceber que é bem o deparo. Eles mudam uma coisinha ou outra, eles usam muito Ctrl+C, Ctrl+V, então eles gostam de misturar algumas informações que a gente vai ver aqui no decorrer do nosso curso. Eu vou pontuar isso para vocês aqui, para vocês prestarem bastante atenção quando for ter essa mescla, né, essa enrolação aí entre as matérias, né, entre os assuntos, tá? E a gente precisa que, além da leitura da lei seca, vocês também façam exercícios de fixação, e a gente vai também ter aula aqui de exercícios. Eu vou gravar aula de exercícios para vocês, para a gente ir vendo e batendo como é que as bancas, não só de vocês da prova, mas as outras bancas também gostam de fazer. E óbvio, uma banca copia a outra, galera, não tem muito jeito aí não. Uma banca vai copiar a outra, e aí que a gente vai conseguir trazer um pouquinho de cada, identificar um pouquinho de cada aí, para a gente poder desmistificar essa lei, que é super tranquila e super curtinha, tá? Então, na nossa aula, a gente vai esquematizar tudo que vocês vão precisar para que vocês cheguem no dia da prova aí com a mente bem tranquila, com a faca afiada, o machado afiado, para poder gabaritar aí a nossa prova, tá? Então, isto posto, vamos começar aqui com a nossa aula, galera. Deixa eu jogar aqui o nosso slide. Aí vocês estão vendo a Lei 13.675 de 2018, falando da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, PNS-PDS, que a gente vai falar muito dessa sigla, e o Sistema de Segurança Pública, que é o nosso SUSP, tá? Então, isto posto, vamos começar aí a nossa vaca fria. Então, antes de mais nada, galera, eu preciso passar essas considerações aí iniciais para vocês, para a gente dar o detalhe no seguinte, tá? A gente detalhar o seguinte. Essa lei, tá? Ela criou aí algumas circunstâncias inovadoras lá em 2018, quando ela foi criada. Isso ligado à segurança pública sempre a nível nacional, tá? Uma delas é justamente o PNS-PDS e o SUSP, que vinculam aí, né, que fazem um vínculo com a União e todos os entes federativos em relação ao sistema unificado e integrado de vários programas que a gente vai ver aí, programas de segurança pública, tá? Que a gente vai ver aí durante o decorrer do nosso curso, tá? Então, para início, para vocês entenderem aí como é que a lei institui pra gente, a gente vai começar a bater agora
no nosso slide aqui, tá? Então, seguindo aqui, a Lei 13.675 vai abordar o seguinte: a Política Nacional de Segurança Pública, que é o nosso PNS-PDS, tá? E o Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUSP, tá? Então, o SUSP, além disso, vai trazer mais 4 questões que ele vai trazer junto com ele, que a gente vai tratar aqui nas nossas aulas, que é o Conselho de Segurança Pública e Defesa Social, tá? Que nós vamos entender mais pra frente como vai ser a sua formação. A formulação dos planos de segurança pública e defesa social, tá? Que a gente também vai ver aí como funciona a parte de formulação desses planos. O controle e a transparência, né? Tanto na parte de controle interno e externo aí, que a gente tem aí através, né, das ouvidorias, tá? E a transparência social, que é em relação às condutas das autoridades policiais. E o nosso quarto aqui é a capacitação e valorização do profissional de segurança pública e defesa social. Essa capacitação e valorização do profissional está vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, um instituto próprio, né, que relaciona isso, que a gente chama de SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que trabalha na Secretaria de Segurança a nível nacional e faz a parte de capacitação e valorização desse profissional de segurança. Então, a gente também vai ver ele um pouquinho mais à frente. Então, galera, trazendo isso aqui para vocês, eu deixo o seguinte, tá? Esses quatro caras aqui, tá? Eles serão vinculados. Eles são vinculados ao SUSP. São vinculados ao SUSP, tá? E de forma indireta, né? Tanto o sistema de segurança, o Sistema Único de Segurança Pública, quanto esses quatro carinhas aqui estão vinculados ao PNS-PDS de forma indireta. Então, esses 4 pontos, de novo, são vinculados diretamente ao SUSP e de forma indireta ao PNS-PDS. Eles estão todos misturados, vinculados, tá? Mas é importante que você veja que esses 2 pontos, né, o PNS-PDS e o SUSP, são literalmente os pontos principais da Lei 13.675 de 2018, tá? Nós vamos encontrar aqui também algumas curiosidades acerca da lei, como, por exemplo, o Ministério Extraordinário de Segurança Pública, tá? Que foi instituído lá em 2018, mas foi incorporado ao Ministério da Justiça, Ministério da Justiça e Segurança Pública. O que acontece? Vou dar aqui uma esticada, né, nessa explicação, porque a gente vai ter uma explicação um pouco mais no foco, no detalhe, mais à frente durante o nosso curso, tá? Então, o que acontece? O Ministério Extraordinário de Segurança Pública foi criado em 2018, com o advento da Lei 13.675, tá? E, como o nome já diz, extraordinário, para ele não tem como se manter, então foi absorvido aí pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, tá? Então, se vocês verem na prova de vocês, tanto no caput da questão como uma opção de resposta, se vier Ministério Extraordinário da Segurança Pública, está ok. Se vier Ministério da Justiça também e Segurança Pública, né, ou vem só Ministério da Justiça, também estará correto, tá? Então, um é o outro. Hoje, um é o outro. Não tem jeito. Um faz parte do outro. Então, se vier da forma que a lei traz, está certo. Se vier com a atualização atual, também está certo, tá? Então, a gente também vai entrar um pouquinho no detalhe sobre isso mais à frente, mas só para vocês já terem a ciência de como isso vai funcionar, tá? Continuando aqui. Nossa base jurídica vem da própria Constituição Federal, lá no artigo 144, né? E esse artigo 144, que a gente já está mais do que batido aqui sobre ele, né? Ele está sempre aí ligado à segurança pública nas nossas provas aí de concurso, tá? Esse artigo vai falar da segurança pública e é no rol taxativo desse artigo que virão os órgãos aí que a gente já conhece. Então vamos ler aí o artigo 144. A segurança pública
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. E tá lá no rol taxativo os caras: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, com um adendozinho aqui para PFF, galera. Quando a gente for falar do SUSP, vai aparecer lá o rol das organizações, né, que fazem parte ali do SUSP. E a PFF, por não existir na prática, somente existir no papel, até porque a gente tem uma malha ferroviária muito pobre, tá? O inciso que trata dela dentro do SUSP vai estar vetado, tá? Estará vetado. Ela não participa desse rol dentro do SUSP, tá? Então, aqui funciona pra gente no âmbito da Constituição Federal do 144, mas quando a gente for tratar do SUSP propriamente dito, a PFF não entra porque a gente não tem ela aí de forma com pessoas, né? A gente não tem aí uma galera que cuida disso, que a nossa malha ferroviária é muito pobre e o que a gente tem de malha ferroviária hoje é explorado aí pela iniciativa privada, tá? MRV, Vale, etc. Tá? Então, pra gente só vale a PFF quando a gente fala no âmbito da Constituição Federal. No âmbito do SUSP, ela não vale, tá? Então, continuando. Aqui, da PFF, a gente vai ter a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal e o Corpo de Bombeiros Militares. Vocês estão vendo aqui que dentro do rol taxativo do 144 não tem a Guarda Municipal. Vocês vão encontrar a GM lá no parágrafo 8º. Porém, dentro quando a gente for falar do SUSP, propriamente dito, a Guarda Municipal vai aparecer no rol ali exemplificativo, tá? Do SUSP também. Então, ela já vai vir ali naquele rol, tá? Então, para a Constituição Federal, no artigo 144, ela está separada ali no parágrafo 8º, porque a gente vai ter guardas municipais quando houver, né, municípios que possuem guardas municipais, né? Então, a gente entra naquela questão também da quantidade populacional para que se tenha esse tipo de segurança lá. Então, todos, além desse rol taxativo que a gente falou, tá? A gente também vincula aí outros órgãos e as guardas municipais dentro dos municípios que possuem guarda municipal e vincula outros órgãos também que tenham relação direta ou indireta com a segurança pública local, tá? E é importante, galera, que vocês vejam o seguinte, que o artigo 144, além de ser nossa base jurídica, tá? A gente tem o parágrafo 7º que vai dizer o seguinte: a lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Tá aqui, ó. Já começa aqui, ó. Garantir a eficiência de suas atividades, beleza? Então, é nesse aspecto aqui que vai nascer pra gente a nossa legislação, ou seja, que vai nascer a nossa lei 13.675 de 2018. E já para deixar aí no caderninho de vocês, esquematizado, eu vou trazer aqui uma aberturazinha dela de como a gente vai entender e como é que ela vai funcionar pra gente aqui nesse start, nesse início, tá? Então, temos aqui que a lei 13.675, ela vai instituir, ó, atenção aqui, hein? Instituir o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e ela vai criar, ó, a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Cuidado, a banca gosta de inverter, gosta de dizer que a lei criou o SUSP e instituiu o PNS-PDS. Está errado. A lei cria o PNS-PDS e o PNS-PDS vincula aqui quando há a instituição do SUSP dentro dessa lei, tá? Então, muito cuidado com isso, que a banca de vocês, a banca de vocês e outras bancas gostam muito de fazer essa mistura, tá? Aí, para isso, a gente tem aqui o que elas vão trazer pra gente. As suas finalidades, que serão a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, com a sua atuação aí conjunta, coordenada, sistêmica e integrada, tá? Dentro da sua finalidade, que será que a finalidade de todos, ó, de todos os entes, tá?
é a preservação da ordem pública, porque isso já consta aí na relação, já consta na Constituição Federal, né, em relação à temática da segurança pública no artigo 144. E o segundo é o patrimônio em geral, sendo aqui, ó, público ou privado, tá? Público ou privado. Público ou privado, tá? E dentro dessas atuações aqui, que vai abraçar, né, todo o território nacional, a gente vai ter essa questão aqui, ó. A segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, compreendendo a União, Estados, DF e municípios, no âmbito de suas competências. Olha, mais uma. No âmbito de suas competências e atribuições legais de cada um. Tá? Então, atenção aí ao artigo 144, tá? Que estou trazendo aqui para vocês. Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, tá? A gente vai encontrar, né, na legislação, nessa legislação aqui, algumas políticas, inclusive de aproximação, tá? Quando eu falo aqui de política, né, de aproximação, quando a gente trata desse tipo de política, tá? A gente está falando aí da polícia cidadã, né? Que a gente traz aí como um corpo a corpo, um one-to-one aí com a população, trazendo essa interação, né, de Estado no seu poder de polícia, tá? Na sua capacidade de quê? De promover a segurança pública com a participação da sociedade. Então, é o que? É fomentar a participação da própria sociedade no SUSP, e que é a parte fundamental para quê? Para medir a eficiência, inclusive, do nosso sistema. Ou seja, é importante que a gente tenha essa sensibilidade de participar também dessa questão da parte de segurança pública como cidadãos que somos, tá? Porque é da gente que vem as informações de que onde é que a polícia precisa atuar mais, onde é que o Estado, o município precisa entrar com mais afinco, com mais poder de império ali, entendeu? Então, com essas informações também é que eles dali vão conseguir colocar em prática esses projetos, esses planos, né, para poder garantir aí essa segurança, tá? E medir também, ao final, tá? Medir como é que ficou aquele experimento. Olha, em determinada região, a gente fez XYZ e deu certo. Então, a gente agora precisa manter da forma que está. Enquanto a região C, por exemplo, a gente fez a mesma técnica que a gente fez na região A, porém, precisou dar algumas... Por causa de algumas particularidades, a gente não conseguiu atingir a meta, não conseguiu atingir o objetivo. E a própria população é que vai ser o termômetro disso, tá? Então, a gente aqui tem esse poder, né? Tem essa opção, tem essa chance de estar exercendo a nossa parte, tá? Dando informações, fazendo denúncias, né? E mostrando como é que funciona no nosso dia a dia, o que a gente precisa aqui, mostrar o que a gente precisa na prática, tá? Seguindo aqui, voltando aqui pro nosso slide, quando eu tô falando aqui, né, nesse pequeno texto, né, quando a gente fala ali das competências e atribuições legais de cada um, é porque ele vai se referir ao princípio do Pacto Federativo, onde não existe subordinação entre os entes da federação, tá? Mas aqui a gente vai tentar aplicar esse plano de forma conjunta, tá? Tentar aplicar de forma conjunta, de forma coordenada, de forma sistêmica, de forma integrada, tá? Então, a atuação vai ser dessa forma: conjunta, coordenada, sistêmica, integrada, tá? E tudo isso, né, tudo que a gente tem em relação à segurança pública para o quê? Para o bem-estar da coletividade sempre. Essa é a ideia, tá? Então, aqui a gente vai começar a trabalhar mesmo a parte do PNS-PDS, a gente vai ter que fazer essa separação nesse início, tá? Mesmo sabendo que o PNS-PDS, ele institui aí, né, a lei institui o Sistema Único de Segurança Pública, e eles estão interligados, tá? Os dois caminham juntos,
tá? A gente vai ter que fazer um pouquinho dessa separação aqui para a gente poder entender como é que a lei vai trazer nos seus artigos para depois o SUSP ir lá e botar para dentro, botar para quebrar, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a falar aqui agora do PNS-PDS. Qual vai ser a competência dele em relação à Política Nacional de Segurança Pública? Está lá no nosso artigo 3º da lei, que vai ser o seguinte: compete à União estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, PNS-PDS, e aos Estados, DF, municípios, estabelecer suas respectivas políticas, observadas as diretrizes da política nacional, especialmente para análise e enfrentamento dos riscos da harmonia, da convivência social, com destaque às situações de emergência e aos crimes interestaduais e transacionais, tá? Quando a gente está falando aqui da competência do PNS-PDS, é bem simples, tá? E bem curto também em relação ao que a gente tem na legislação. Óbvio que, que ele vai trazer várias circunstâncias em relação aos objetivos, metas e diretrizes, tá? Mas aqui, nesse momento, a gente vai tratar somente dessa competência, tá? Então, um ponto importante aqui que vocês precisam ter atenção redobrada, principalmente quando forem fazer questões. O artigo 3º diz aqui, ó, compete à União estabelecer o PNS-PDS e aos estados o DF e os municípios, tá? Estabelecer as suas respectivas políticas, tá? Ou seja, a questão vai trazer para você o seguinte, que os 4 aqui, a União, o Estado, o DF, os municípios, possuem a competência de estabelecer, tá? O PNS-PDS. Estará errado. Somente a União tem essa competência, somente a União, tá? Vai ter aí essa prerrogativa para estabelecer o PNS-PDS e aos demais entes, estados, DF e municípios estabelecer suas respectivas políticas baseadas nesse PNS-PDS, tá? Então, cuidado com isso daí, porque a banca, seja ela qual for, gosta de trazer isso de forma errada. Principalmente em questão, seja ela, o artigo 3º pode vir num caput trazendo o artigo para começar uma questão, né? Ele ser o exemplo da questão, como pode vir a questão trazendo essa informação propriamente dita, ou então nas suas opções de resposta, tá? Então, é sempre dessa forma. A União estabelece o PNS-PDS, os estados, DF e municípios vão estabelecer as respectivas políticas, tá? Seguindo aqui. O que a legislação vai trazer para a gente agora em relação às atividades do PNS-PDS? Estarão nesses 5 artigos aqui. Serão os princípios no artigo 4º que nós estudaremos hoje, as diretrizes no 5º, os objetivos no 6º, as estratégias no 7º e os meios e instrumentos no 8º, tá? E é justamente nesse momento em que começam as pegadinhas das bancas, tá? As questões de prova, todas que falam sobre esses 5 artigos, principalmente, vou até colocar de outra cor, principalmente o artigo 4º, o artigo 5º e o artigo 6º, tá? As bancas gostam muito de inverter o que é diretriz com objetivo, objetivo com diretriz, princípios com objetivo e assim sucessivamente, tá? Então, é importante aqui, mais uma vez, eu jogo aqui na tela para vocês, façam a leitura da lei seca, tá? Porque é muito importante que, principalmente para esses 3 artigos que eles gostam de fazer essa lambança, tá? É que vocês vão conseguir fazer as identificações necessárias para poder não errar a questão. E também a gente vai pontuar aqui as partes mais relevantes, né? Os incisos mais relevantes para a sua prova. Então, começando aí
pelos princípios, tá? Olha a quantidade de inciso que a gente tem. Vamos lá, vamos pontuando, vamos ler um a um aqui e vamos pontuando aqui os mais importantes que vocês precisam ter aí marcadinho para vocês, para na hora da prova vocês não errarem, que são os que mais, né? São os que mais caem na prova também. E óbvio, a gente tem aí algumas atualizações também. Vamos nós aqui. Inciso 1. Respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias individuais e coletivos. Cara, só para relembrar, direitos e garantias individuais e coletivos a gente encontra lá na nossa Constituição Federal, no artigo 5º ao artigo 7º, tá? Que estão lá todos os direitos e garantias individuais e coletivos, tá? Então, você já sabe que o artigo 4º, como de cara, de primeira aqui, deve ser respeitado aí o ordenamento jurídico que vai trazer a Constituição Federal. Então, vocês veem que tanto essa lei, nossa lei 13.675, já está interligada aí com a nossa Constituição Federal, tá? Seguindo. 2. Proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública. Temos até um sistema aí de capacitação que a gente já viu, né, que a gente já comentou, na verdade, que é para medir o que é eficiência, inclusive em relação ao modus operandi de todos, tá? 3. A proteção dos direitos humanos, respeitando aí os direitos fundamentais. De novo, ó, respeito aqui, ó, aos direitos fundamentais. Respeito, ó, aos direitos fundamentais e a promoção da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Então, meu povo, já começa a colocar o coraçãozinho. Já começa a colocar o coraçãozinho aqui, tá? Muito importante, é um inciso que é muito cobrado na prova, tá? E a sua prova vai dizer que isso daqui não é um princípio, e sim uma diretriz, tá? Que, na verdade, o princípio aqui é a base de todo o nosso trabalho, tá? Então ele vai, já começa aqui, lembra que eu falei mais um pouquinho à frente, atrás, que eles gostam de fazer essa inversão? Já começa aqui no inciso 3º, que ele vai, tua banca aí, vai querer dizer que esse cara vai ser uma diretriz e não um princípio. Eles fazem isso direto, eles pegam o inciso inteiro, igual como está escrito aqui, que a gente está vendo, coloca na prova e diz que é uma diretriz. É aí que tá, se você não leu a lei seca e não fez essa marcação, você marca errado. Então, muito cuidado com isso, tá, galera? Os incisos mais importantes que são recorrentes em prova, que são comuns em cair em prova, que provavelmente vão cair na de vocês também, lógico, com algumas particularidades, para não ser igual como nas outras vezes, é o mesmo modus operandi. Não muda o modus operandi, tá? Então, eles vão vir com algum inciso, seja do artigo 4º, seja do artigo 5º, do artigo 6º, e vão começar a inverter. Então, esses 3 artigos eu vou trazer aqui os seus incisos mais importantes que vocês precisam grifar. Óbvio que vocês não vão negligenciar o restante, mas eu preciso que esses especificamente vocês tenham um pouquinho mais de atenção, tá? 4. Eficiência na prevenção e no controle das infrações penais. Por isso que a gente precisa medir aí o resultado resultado, né, que a gente tem desse plano de forma contínua. 5. Eficiência na repressão e na apuração das infrações penais, tá? Sempre o quê? Buscando o resultado efetivo para a sociedade. 6. Eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de emergência e desastre que afetam a vida, patrimônio e meio ambiente, tá? Aqui, a gente, nessa parte do 6, é o corpo de bombeiro, né? O corpo de bombeiro militar, na sua forma aqui de defesa civil. Aqui, ó, é o CBM como defesa civil, que vai cuidar aí dessa parte, né? Dessa proteção de situações de risco, de defesa de desastre que afetam a vida, patrimônio e meio ambiente, sempre o quê? Para fazer essa proteção. O 7, participação e controle social, ou seja,
Eu preciso que a sociedade, como a gente já conversou no início dessa aula, que a sociedade participe e que ela exerça controle social, tá? É o que a gente chama aqui, ó, de controle difuso. É o que a gente chama aqui de controle difuso, tá? Que a gente vê aí na administração pública, tá? Que a gente estuda no direito administrativo e é o direito previsto também, direito de petição, perdão, previsto aí na Constituição Federal, tá? Um adendo aqui sobre isso, um adendozinho sobre esse inciso 6º aqui, para vocês entenderem o seguinte. Ele é um cara que, esse inciso, né, não é, assim, recorrente de prova, mas eu não vou nem colocar o coração aqui, tá? Eu vou deixar aqui, então, um asterisco de outra cor, só pra gente ter uma atençãozinha nele também, mas pelo fato do que a gente vive hoje, né, em sociedade, do que a gente faz hoje em sociedade, tá? Então, quando eu falo dessa parte do inciso 6º, eu quero dizer o seguinte: participação da sociedade, de nós, né, como sociedade, é fundamental para que a segurança pública funcione, tá? A participação não é só de forma colaborativa, tá? Mas também de forma que a fiscalizar a atividade policial em todo o território nacional, como? Denunciando, fazendo reclamações em relação à utilização daquele serviço, porque é um serviço que preza a ordem social, tá? Então, quando a gente fala aí de controle social, a gente está falando na capacidade de petição, de poder reclamar, de poder levar ao Estado os problemas que ele tem sofrido em relação à ausência ou à presença da própria segurança pública. Hoje, tá, a segurança pública ela é mais macro do que a própria Constituição Federal, tá? Os órgãos aí que participam mais, os órgãos participam mais do que os institutos orgânicos que a gente tem dentro do artigo 144. Então, a sociedade e outros órgãos, né, e atividades privadas comerciais também podem colaborar com a segurança pública, tá? E é justamente essa política de aproximação que ajuda aí na integração e nas melhorias e na ideia do PNS-PDS, que vai o quê? Se materializar através do SUS. Lembra que eu falei que a gente vai dar uma separada neles aqui, falar um pouco aqui do PNS-PDS para depois a gente colocar em prática dentro do SUS, é justamente isso. O PNS-PDS traz o que a gente precisa fazer e o SUS vai lá e materializa isso daí, tá? Então, seguindo aqui com o nosso slide. Paramos aqui no 8. Inciso 8. Resolução pacífica de conflitos. A gente tem aí a Lei 9.099 de 95, né, que tem um TCO, termo circunstanciado de ocorrência, que é uma forma aí de resolução pacífica, tá? O 9. Uso comedido e proporcional da força pelos agentes de segurança pública pautados nos documentos internacionais de proteção aos direitos humanos de que o Brasil seja signatário. Galera, marca um coraçãozinho bem importante aqui nesse inciso 9. Por que é o coração mais importante? Não que os outros não que o outro coração não seja, tá? Mas esse aqui é importante porque tivemos alteração desse inciso em 2023. Antes, ele vinha da seguinte forma: uso progressivo e proporcional. Uso progressivo e proporcional o quê? A força. Uso progressivo e proporcional à força. Como teve aí essa alteração em 2023, ele veio dessa forma: uso comedido e proporcional da
força. Pode não parecer... professora, tá bem parecido. Sim, tá bem parecido. Mas é justamente esse parecido que vai cair na prova e, ó, vocês vão sentar, tá? Então, aqui, ó, alterado. Deixa eu botar embaixo aqui, que é melhor. Então, alterado. Alterado em 2023. Alterado. A banca também vai querer embananar a cabeça e colocar um falando que é o outro, tá? Vai fazer isso, que como é uma alteração recente, eles vão querer fazer uma pegadinha dessa para pegar vocês desprevenidos, tá? Então, façam a marcação na lei de vocês, tá? E coloquem isso que eu coloquei aqui. Marquem uso comedido e proporcional da força. Já o termo novo alterado em 2023 e antes era usado o uso progressivo e proporcional à força. Tá bem parecido. O que a gente vai mudar aí é o comedido, tá? E o dá, o a pro dá, tá? E é só isso, tá? Então, atenção à questão, porque ela vai trazer ela de forma incompleta, botando o uso comedido da força, ou pode colocar o uso progressivo e comedido da força. Ela vai querer misturar o antigo com o novo, ou vai trazer os dois, o novo ou o antigo, de forma encurtada e estará errado, tá? Então, atenção para as questões que serão relacionadas do artigo 4º, porque a questão vai te dizer qual é o artigo que ela está tratando, tá? E de qual inciso ela vai dizer. Então, atenção principalmente a esse cara aí, que é o inciso 9, tá? Só para efeito de conhecimento, comedido é o mesmo que moderado. E quando a gente fala aqui de documentos, né, pautados, né, documentos internacionais de proteção aos direitos humanos e que o Brasil seja signatário, tá? São aí os famosos tratados internacionais, tá? Que vão versar sobre o DH, né, sobre os direitos humanos, que serão votados aí em rito de emenda condicional, que terão status supralegal, ou qualquer outro tratado internacional de direitos humanos que também seja votado via emenda, mas que por definição de status, a depender de qual seja o tratado, vai ter força constitucional, tá? Então, isso daí vocês veem na parte da aula de constitucional, na área de direitos humanos, né, da matéria. A gente não vai entrar no detalhe aqui, mas é só para vocês entenderem como é que isso funcionaria na prática, tá? 10. Proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente. Ok. 11. Publicidade das informações não sigilosas. Outro coração importante aqui. Esse, então, meu filho, é que nem o 9. A banca gosta demais. Por quê? Ó? Por conta desse advérbio de negação aqui. Por conta desse cara aqui. Uma palavrinha muda toda a história. Uma palavrinha muda todo o rumo de uma situação. Atenção com isso. A banca vai generalizar dizendo que toda e qualquer informação, sigilosa ou não, ela poderá ser publicada. Não pode. Quando forem informações relacionadas ao direito privado e a parte de segurança nacional, isso não pode ser publicado. Agora, as demais informações não sigilosas, aí sim, ela poderá ser publicada, tá? Até porque tem que respeitar o princípio da legalidade lá no artigo 37 caput, que é o nosso LIMP, legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, tá? Mas sempre com essa exceção, direito privado e a parte de segurança nacional não poderão ser publicadas. Atenção redobrada, porque é essa palavrinha que passa batido na questão, tá? É essa palavrinha que passa batido na questão. A tua questão vai te dizer se é sigiloso ou não, ela vai te dar, ela vai colocar ou vai tirar, tá? Então, muita atenção a esse cara também. Esse, então, é mais uma atenção em relação à leitura. Não façam a leitura rápida, grifem palavras-chave e quando você vê algo relacionado à publicidade dentro da questão, marca e procura para ver se é sigiloso, se não é sigiloso, o que a questão está querendo dizer, tá? Então, muito cuidado com isso daí, tá?
7. Promoção da produção de conhecimento sobre segurança pública. Tá? Nada mais é do que os bancos de dados. Ó, a gente também vai falar sobre isso no decorrer das nossas aulas, que é o banco de dados com informações e inteligência. Informações e inteligência, tá? A gente vai dar um detalhe maior nas nossas próximas aulas sobre justamente essa produção de conhecimento, né? Teremos também aí um intercâmbio entre as forças para que demonstre como é que vai ser feita determinada situação para poder ser feito o Plano Nacional de Segurança Pública, né? Teremos aí ajuda, né? O intercâmbio entre esses institutos, tá? Para troca, né, de expertise entre um e outro e também essa integração que a gente fala, tá, entre essa galera, tá, da parte de segurança pública. 8. Otimização dos recursos materiais, humanos e financeiros em instituição. Para quê? Buscando a eficiência. Ó, buscando a eficiência. Lembrando que essa busca pela eficiência nada mais é do que o nosso princípio da eficiência. Também está lá no nosso LIMP, no artigo 37 da Constituição Federal, que é fazer o quê? Que é em relação aos gastos públicos e a utilização eficiente dos recursos. Traduzindo, fazer mais gastando menos, tá? É o nosso LIMP, né? Princípio aí da eficiência, tá, galera? Fazer mais usando menos. 14. Simplicidade, informalidade, economia procedimental e celeridade no serviço de prestação à sociedade. Ou seja, ser simples, de fácil entendimento e que seja rápido, tá? 15. Relação harmônica e colaborativa entre os poderes. Puro e simples. Todos ficam no seu quadrado, mas todo mundo aí se ajuda. E 16, transparência e responsabilização e prestação de contas. Outro ponto importante, hein? Outro ponto importante aqui, ó. Quando a gente fala de prestação de contas, a gente está falando de grana. A gente está falando, ó, de money, tá? Então, tudo que vier prestação de contas está relacionado a dinheiro, tá? Então, falou em dinheiro, falou em prestação de contas, falou em dinheiro, tem que prestar conta, ou seja, tem que dizer por que usou, aonde usou, se sobrou e o porquê usou, tá? Por que usou, onde usou, qual foi o resultado desse uso, se sobrou alguma coisa, quem deu esse valor, entendeu? Então, tudo que tiver relacionado a dinheiro tem que ter prestação de contas e transparência. Da onde veio, para onde foi, quem foi que cedeu e ser responsabilizado por aquilo que deu errado. Se o dinheiro sumiu, quem estava na responsabilidade daquela situação, daquela grana, deverá ser responsabilizada por esse sumiço, tá? Muita atenção aí. Agora, outro ponto para que vocês coloquem um coraçãozinho. Até acabou que eu não coloquei aqui embaixo. Deixa só eu passar para cá. Artigo 4º A. Outro coração nesse artigo. Artigo 4º A. A lei do ente federado deverá conter como critério para ingresso na instituição ser aprovado em exame de saúde e exame toxicológico com larga janela de detecção. Vamos lá. Outro artigo importante, tanto que tá com o coraçãozinho aí, tá? E que foi incluído em 2023 também, ó. Vou botar aqui, ó. Incluído em 2023. Probabilidade desse artigo cair? Alta. Não exorbitante,
mas é uma coisa nova, tá? Que foi colocada e inserida em 2023 na lei, que tem grande possibilidade de cair na prova, tá? Então, o que significa isso daí? Lembra que cada ente federativo, tá? Com base nas diretrizes que a gente viu lá no caput do artigo 3º, tá? Então, cada ente federativo, com base nas diretrizes da União, deverá conter em sua lei, tá, os critérios para ingresso na instituição para ser aprovado, da instituição, né, ser aprovado aí em exame de saúde toxicológico com larga janela de detecção, tá? E também trará, né, esse ente federativo, né, cada ente federativo também vai trazer aí a regulamentação do exame toxicológico aleatório, que é o que vai trazer aí no nosso parágrafo único, tá? Então, além dos exames do caput desse artigo, o regulamento desta lei estabelecerá as regras do exame toxicológico aleatório. Galera, cuidado, hein? Pessoal que gosta de usar uns bagulhinhos aí para uso recreativo, vai ser pego. Quando a gente fala de larga janela de detecção, a gente está falando de uma amostragem de tempo maior no exame toxicológico, que geralmente é de 6 meses. Ou seja, se tu tá usando agora, filho, já para. Já para, porque a chance de você ser pego no exame toxicológico quando passar é altíssima. Altíssima, justamente por essa larga janela de detecção aí que eles falam, tá? Além disso, se você passou em tudo, tá bonitinho lá certinho, mas parou de usar por conta da prova, né? Você resolve voltar a usar depois que passou. Ah, passei, agora tá de boa, vou voltar a usar para uso recreativo, bababá, bibibi. É sorteado para fazer o exame aleatório. Senta na graxa, queridão. Se voltou a usar e foi sorteado, acabou pra tu. Sentou na graxa. Sentou na graxa. Real. Então, assim, vai fazer a merda, mas pensa que o tempo que você gastou estudando para fazer a prova, primeiro que já tá começando errado, né? Fazendo a prova para segurança pública já usando os bagulhinhos aí diferente, tá? Então, cuidado, galera. Se tá usando, para logo. Vai mudar de vida. Tá querendo mudar de vida, já para. Entendeu? Então, não caia nessa, porque havendo exame toxicológico aleatório, ó, vocês vão sentar na graxa. Vão sentar na graxa, tá? Confia. Beleza? E é para qualquer tipo de entorpecente ilícito, tá? Já era. Vai cair no PAD, ó. Vai ralar. Beleza? Então, galera, a gente finaliza aqui a nossa primeira aula, tá? Falando aí dando a introdução aí do PNS-PDS, tá? E falando já dos artigos, né, mais importantes que vamos trazer e que vamos tratar aí no decorrer do nosso curso, tá? E continuem, já comecem a fazer a leitura da lei seca, já comecem já grifando aí o que a gente grifou, fazendo as anotações do que eu falei para vocês aqui, tá? E voltamos aí no nosso próximo vídeo, nossa próxima aula, falando do artigo 5, que são as diretrizes. Beleza, meu povo? Bons estudos e forte abraço a todos!